Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O nome do Davi Luiz começou a circular nos bastidores do Cruzeiro e, como quase tudo que envolve esse tipo de jogador, a reação inicial é de estranhamento. Porque não é um zagueiro jovem, não é uma aposta de mercado, não é um ativo para revenda. É um veterano, rodado, com carreira pesada, título grande no currículo e, principalmente, com uma relação muito próxima com o treinador. E é aí que a conversa começa a ficar interessante. Porque quando surge um nome como Davi Luiz, dificilmente é um movimento aleatório. Não costuma ser indicação de scout, não costuma ser oportunidade de mercado pura, não costuma ser sobrou e apareceu. Normalmente, esse tipo de contratação vem de pedido direto, de confiança pessoal, de alguém que sabe exatamente o que está trazendo. E nesse caso, o nome que aparece por trás é o do Tite. Tite e Davi Luiz têm uma história longa. Seleção brasileira, Copa do Mundo, ciclo completo, convivência diária, vestiário pesado, pressão máxima. Tite conhece o Davi Luiz como poucos treinadores conhecem um jogador. Sabe onde rende, sabe onde atrapalha, sabe o limite físico. Sabe o peso de liderança e sabe, principalmente, como ele influencia o ambiente. E isso pesa muito quando um treinador chega a um clube que ainda está se reorganizando internamente. O Cruzeiro hoje tem um elenco em construção. Tem jogadores jovens, tem apostas, tem peças em afirmação, mas ainda carece de algumas referências claras de vestiário. Não aquele líder de discurso bonito, mas o cara que já viveu tudo, que não treme em jogo grande, que entende pressão de torcida, cobrança de imprensa e crise interna. E é justamente esse o papel que o Davi Luiz costuma ocupar por onde passa. Agora, isso significa que o Cruzeiro está perto de contratar o Davi Luiz. Não necessariamente. E é aqui que o torcedor precisa separar desejo, medo e realidade. Porque interesse e conversa de bastidor não são sinônimos de negociação avançada. Muitas vezes, o nome é apenas discutido, avaliado, colocado na mesa para entender se faz sentido dentro do contexto atual do clube. E o contexto é fundamental. O Cruzeiro não está numa fase de gastar por gastar. O clube está muito mais preocupado em montar um elenco equilibrado do que em fazer contratação de impacto midiático. E o Davi Luiz, goste-se ou não, é um nome que traz impacto, gera debate, divide opinião. E isso, por si só, já exige cuidado. Tecnicamente, o Davi Luiz não é mais o mesmo jogador de 10 anos atrás. Isso é óbvio. Perdeu velocidade, perdeu explosão, já não cobre tanto espaço como antes. Em compensação, ganhou leitura de jogo, posicionamento, experiência e capacidade de organização da linha defensiva. Ele não chega para correr por ninguém. Chega para orientar, para ajustar, para reduzir erro coletivo. E isso só funciona se o time estiver disposto a jogar dessa forma. Financeiramente, também não é uma operação simples. Mesmo veterano, Davi Luiz não é jogador barato. Tem histórico de salários altos, imagem forte e custo total relevante. E o Cruzeiro, hoje, precisa pensar muito bem onde coloca cada real. Qualquer contratação desse tipo precisa vir com contrato curto, metas claras e função bem definida. Caso contrário, vira problema rápido. Outro ponto importante é o elenco atual. O Cruzeiro já tem zagueiros em rotação, jogadores em processo de afirmação e jovens que precisam de minutos. Trazer um nome pesado pode ajudar, ou pode travar esse desenvolvimento. Depende de como a hierarquia é construída. Depende de como o treinador comunica. Depende de como o jogador aceita o papel que vai desempenhar. E é aí que volta a questão do Tite. Se existe um treinador capaz de usar o Davi Luiz no limite certo, sem transformar isso em problema, esse treinador é o Tite. Ele não costuma bancar jogador por nome. Não costuma insistir em quem não entrega. E se o nome do Davi Luiz aparece ligado a ele, é porque existe uma leitura específica por trás. Não é nostalgia. Não é amizade pura. É função. Mas também é preciso dizer,
pedido de treinador não significa contratação automática. A diretoria do Cruzeiro tem mostrado, até aqui, que escuta, mas filtra. Analisa custo, impacto, timing e necessidade real. E isso é saudável. O clube já sofreu demais no passado justamente por aceitar pedidos sem critério. Então, neste momento, o que existe é cenário, conversa, avaliação, bastidor. Nada de anúncio, nada de acordo fechado, nada de vem aí. E isso precisa ficar claro para não criar expectativa errada. O Cruzeiro não está correndo atrás do Davi Luiz desesperadamente. O nome está na mesa, como vários outros estão. A pergunta que fica não é se o Davi Luiz vem ou não. A pergunta real é: ele faz sentido dentro do projeto atual do Cruzeiro? Como peça de liderança, curto prazo, custo controlado e função clara, pode fazer. Como titular absoluto, solução defensiva ou contratação midiática, não faz. E é exatamente esse tipo de decisão que vai mostrar o nível de maturidade do Cruzeiro nessa nova fase. Saber quando dizer sim e, principalmente, quando dizer não. Porque montar elenco não é empilhar nomes, é construir equilíbrio. Os próximos dias devem esclarecer se essa conversa vai evoluir ou se vai morrer naturalmente, como tantas outras. Se avançar, vai ser com cuidado. Se não avançar, não será surpresa. Mas uma coisa é certa: se o nome do Davi Luiz apareceu, não foi por acaso. Alguém pensou, alguém sugeriu, alguém avaliou. Agora resta saber se o Cruzeiro vai apenas ouvir ou agir. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.